Hoje a gente vai entender o que é um Sloka, como ele é estudado e qual é o método que a gente vai usar em todas as aulas dessa série. Quem está chegando agora e não me conhece, meu nome é Lucas, estou no último ano da graduação de Medicina Ayurveda aqui na Índia e sou idealizador do Instituto Adipati no Brasil, onde a gente oferece diversos cursos de Ayurveda. Estamos na nossa terceira aula introdutória da série de estudo do Charaka Samhita. A gente ainda está construindo uma base e daqui a algumas aulas a gente entra diretamente no texto, mas essa base é fundamental. A primeira coisa que a gente precisa entender é o que é um Sloka, porque essa palavra vai aparecer em todas as aulas dessa série. O Sloka ele é um verso, mas não é qualquer verso, e tem uma estrutura e um ritmo próprio. E por que o conhecimento era escrito em versos? Porque na época em que esses textos foram compostos, não existia livro impresso. O conhecimento era transmitido oralmente, de professor para aluno, de geração em geração. E assim como hoje é muito mais fácil você memorizar uma música do que um texto comum, o verso também era muito mais fácil de memorizar. Por isso, o Charaka Samhita é escrito em slokas. Foi a forma que os grandes mestres encontraram para preservar esse conhecimento através da memória e da recitação. Bom, agora que a gente já sabe o que é um sloka, eu quero explicar uma coisa para vocês. Quando você olha para um sloka pela primeira vez, é muito comum a gente pensar, cara, o que é isso, né? Porque parece uma palavra enorme que não tem começo e nem fim. Isso acontece porque no sânscrito existe uma regra chamada sandhi, onde as palavras se unem, elas se juntam. É uma característica da própria língua para facilitar a pronúncia. Então, o que parece ser uma coisa só, na verdade, são várias palavras escondidas ali dentro. Mas não precisam se preocupar em entender o Sandhi. A gente não vai entrar fundo nisso. O importante é vocês saberem que isso existe. Porque quando a gente estiver estudando os sloka do Charaka, vocês vão lembrar disso e isso vai fazer mais sentido. E tem uma outra coisa que eu quero também que vocês entendam, que é Padacheda. Significa separar essas palavras que são unidas quando tem essas regras gramaticais do Sandhi. Isso a gente também vai fazer nas nossas aulas. Eu vou dar um exemplo para vocês para ficar mais fácil o que eu estou falando. Então vejam, eu vou colocar aqui na tela um exemplo de um sloka para que vocês entendam como é que a gente vai estudar e como esse processo funciona. Uma coisa importante que eu quero que vocês notem, essas duas primeiras linhas, elas estão no alfabeto que vocês provavelmente não conhecem. E esse é o Devanagari, o alfabeto do sânscrito. E embaixo tem a transliteração, que é o mesmo alfabeto que a gente conhece e consegue ler. Agora, quem realmente quer se aprofundar no estudo, o ideal seria aprender o Devanagari também. Eu sei que parece muito difícil no início e realmente é, mas se vocês praticarem diariamente, em 3 a 6 meses, vocês já conseguem ler em Devanagari. E tem uma razão prática para isso. Muitos dos melhores livros de Ayurveda trazem o sloka em Devanagari, com a tradução embaixo, mas sem a transliteração. Então, para quem estuda Ayurveda, saber ler em sânscrito ajuda muito. Me ajudaria bastante aqui também, porque seria menos trabalho ter que fazer essa transliteração para vocês. Mas não se preocupem, eu vou sempre colocar a transliteração aqui. Bom, agora vamos ao exemplo. Vocês veem que esse sloka ele tem menos sandhi, menos palavras juntas. Um exemplo mais simples, mas vamos fazer o Padacheda, que é a separação das palavras. Essa é sempre a primeira coisa que a gente faz quando vai estudar um sloka. Vayuhupitan kapacheti trayodosha samasataha vikritana vikritan dehan gnanti te vartayanti cha. Agora a gente vai fazer Padacheda, que é a separação das palavras, né? Então a gente tem Vayuhu, a gente tem Pitam, Kapaha, Cha, Iti, Trayaha, Doshaha, Samasataha. Aqui a gente separou todas as palavras. Antes o Cha e Ti estava junto, né? Agora eles estão separados. Vikrita, Avikrita, também antes estava junto, agora está separado. Dehan, Gnanti,
te vartayanti cha. Então aqui nós separamos, fizemos padacheta, traduzimos palavra por palavra, e daí depois tem uma outra regra que a gente utiliza em sânscrito, que é organizar essas palavras. Mas eu não vou entrar nisso agora, que é a Ambhaya, que é, por exemplo, vocês veem que se vocês lerem da forma como está organizado, talvez a gente não vai entender. Mas se a gente organizar essas palavras, a gente vai entender o que está sendo escrito. Mas uma vez que a gente tem separado essas palavras e agora a gente tem a tradução de cada uma delas, a gente consegue interpretar o que esse sloka está querendo dizer. Esse sloka ele fala que Vata, Pitta e Kapha, esses são os 3 doshas em resumo. Em estado de desequilíbrio, eles destroem o corpo. Em estado equilibrado, eles o sustentam. Esse é o processo que a gente vai seguir em todas as aulas. Vou explicar de forma muito mais profunda e trazer muito mais contexto para cada sloka que a gente for estudar. Tem uma coisa também que é muito importante quando a gente estuda um texto clássico, mesmo separando assim todas as palavras e entendendo cada uma delas individualmente, isso ainda muitas vezes não é o suficiente para compreender o texto de verdade. Por exemplo, a palavra Agni, que no dicionário significa fogo. Mas dentro do Ayurveda ela pode significar o fogo digestivo, o metabolismo, a capacidade de transformação do corpo. Mas dentro do Vedanta ou dentro de um outro texto, essa mesma palavra pode mudar completamente de significado, dependendo do contexto. E é por isso que você precisa de um professor, de alguém que tenha o domínio daquele texto e possa te guiar dentro dele. Tem mais uma coisa que eu vou aproveitar para mencionar aqui. No Charaka, assim como em outros textos clássicos, existe o que a gente chama de Tika, que são os comentários. Os comentários mais importantes do Charaka é o do Chakrapani. E muitas vezes é justamente no comentário que estão as explicações mais profundas de um sloka. Muitos livros modernos trazem o sloka com a tradução, mas sem o comentário, e aí se perde muito. E aqui nessa série eu vou trazer essas informações dos comentários, e é isso que faz uma diferença da tradução do sloka e uma compreensão real do que aquele sloka está querendo dizer, né? Todos os significados por detrás. Na tradição indiana, esse conhecimento nunca foi apenas lido, ele foi transmitido, e é justamente isso que eu espero com vocês ao longo de toda essa série. Então, em cada aula, a gente vai seguir dentro desse caminho. Primeiro a gente vai fazer a leitura do sloka, depois a gente vai fazer padacheta, que é essa separação das palavras, em seguida a tradução palavra por palavra e por fim o significado clínico e filosófico daquele sloka, com os comentários tradicionais quando for relevantes e necessário. É assim que os textos clássicos eles são estudados aqui na Índia e é assim que a gente vai estudar juntos. Então, pessoal, agora vocês já sabem o que é um sloka, por que ele existe e como a gente vai estudá-lo ao longo de toda essa série. E olha, esse é um estudo bastante profundo. Eu preciso que vocês estejam engajados para que eu possa estar aqui toda semana fazendo esse estudo com vocês. Na próxima aula, a gente vai entrar de verdade no Charaka Samhita, entender como ele está organizado, quem foi Charaka, quem foi Agnivesha, e como esse texto chegou até nós. Se esse conteúdo está sendo útil para vocês, curta o vídeo, compartilha com quem estuda Ayurveda e clica no sininho também para não perder nenhuma aula nova por aqui. Nos vemos na próxima aula.